a pátria, salve todo criador. Salve Deus e salve a pátria, salve todo criador. Salve todos capoeira que estão nesse setor. O mundo de Deus é grande, Ele mesmo quem criou. Nós estamos em cima dele, ora meu Deus, mas não dá muito valor. Viva meu Deus, viva meu Deus, meu camarada. E é com essa introdução que a gente começa a nossa entrevista com o mestre Máximo Brito, no mestre de capoeira. Isso. E Doutor honoris causa e Hall da Fama em Laredo, no Texas, em 2015. é uma honra estar com o senhor aqui agora, fazendo essa entrevista. Nós estamos fazendo essa entrevista em nome da UFBA, da Faculdade de Educação, a FACED. E essa entrevista tem o intuito de perguntar um pouco sobre a sua trajetória, seus feitos, que nós sabemos que são muitos feitos em relação à cultura afro-brasileira e também a capoeira, que levou para o mundo, e juntamente com a premiação Berimbau de Ouro, fundada pelo senhor, que a gente vai falar mais à frente. Vamos falar sobre, que é muito importante. Mas primeiro eu gostaria de que o senhor se apresentasse e contasse um pouco do início da sua história, como foi a sua infância, como foi a sua criação, o que te motivou a ser o mestre Máximo que o senhor é hoje. Bem, eu sou natural de Santo Amaro da Purificação. Eu sou da terra do Massapê, da terra da cana, dos engenhos, dos grandes engenhos de cana-de-açúcar. E eu comecei com 5 anos de idade, dos meus 67 anos de idade, que eu tenho hoje, e comecei a princípio, com meu irmão dentro de casa. Eu aprendi capoeira de uma forma singular, tá? Eu aprendi capoeira, uma herança, tá, dos meus ancestrais, do meu avô, do meu pai e meu irmão mais velho, o capoeira Gutenberg, na capoeira como 42 era um título dele, do tiro de guerra, e me ensinou capoeira, botar a mão no chão de Massapê, em Santo Amaro da Purificação, na estrada dos carros, isso pelos idos de 1963, 64, eu que nasci em 1958, e tive meus primeiros contatos com grandes mestres da capoeira, como Ferreirinho de Santo Amaro, como Gato Preto, uma herança que eu tenho, que eu não tocava berimbau, eu jogava capoeira, que tinha disponibilidade, era jovem, eu não tinha muita particularidade com os instrumentos. Eu queria jogar capoeira, eu queria ser um bamba, eu queria ser um gato da capoeira. Uma diferença do capoeira atual para o capoeira do passado, que eu me coloco com a cápsula do tempo, é que o capoeira não tinha metodologia. Nós fazíamos capoeira até de muitas das vezes no jogo de improviso. É igual a gato. Se você pegar um gato e botar de costas e soltar, ele no ar, ele faz o trajeto dele e cai em pé. Isso era uma peculiaridade que nós tínhamos o capoeira das antigas, da década de 60, 50 para 60, é que nós usávamos muito improviso. Eu quero deixar isso bem claro para as próximas gerações, que hoje está cheio de metodologia, ginástica, muita introdução de movimentos combinados, tá? Mas nós, na década de 60, não tínhamos essa metodologia, principalmente a capoeira do recôncavo, que eu sou de uma terra onde o ouro era a cana-de-açúcar, e a cidade, pelo planto da cana-de-açúcar, foi a cidade que mais recebeu
negros para a lavoura da cana-de-açúcar. Só para dar um depoimento, lhe certificar, segundo a pesquisa da nossa historiadora Zilda Paim, em memória, Santo Amaro da Purificação tinha 250 engenhos de açúcar. E para moer cada engenho tinha que ter 300 jovens braçais para dar desenvolvimento à produção da cana-de-açúcar. E nisso fomenta a cultura na Bahia, capoeira, Lindo Amor, Maculelê, samba de roda do Recôncavo, samba chula do Recôncavo e por aí vai, e aporta na Bahia, segundo o ciclo das marés, aporta no mercado modelo, na alfândega, aí divulga a capoeira para Salvador, oriundo do Recôncavo, de Santo Amaro da Purificação, e aporta na Bahia de Todos os Santos, ali na área do antigo mercado modelo, não é atual mercado modelo. E seu mestre Máximo, como foi o seu trajeto para se tornar mestre de capoeira? Como eu te falei, eu comecei como menino, eu passei por um processo semelhante a outros grandes ícones da capoeiragem, como Bimba, como Pachinha, em que a opinião popular é quem batiza, visando daquele processo de você estar numa constância dentro da roda de capoeira. Então, eu também passei por esse processo. E quem me primeiro chamou de mestre capoeira veio de um poeta popular, não muito divulgado em Santo Amaro da Purificação, chamado Fernando Moraes, em memória. Ele que num poema, A Bênção Mestre Máximo, foi a primeira pessoa que me chamou de mestre. Daí, Salvador, Santo Amaro, o Recôncavo me abraçou. Hoje, em função e outra, eu já comecei com 19, 16 anos, e já comecei a ensinar capoeira. E com essa vivência, eu comecei a gerar alunos hoje mestres, como Zé Dário em Santo Amaro, uma das grandes referências que eu dou, é o mestre Zé Dário. Ele começou comigo no fundo dos Correios, na década de 70, de 69, 70, eu ensinei a um grupo de meninos que eu já tinha a vontade de ensinar capoeira, e eu parto a ensinar. Hoje ele é o mestre do qual eu formei ele. Em 2000, a mestre de capoeira. Ele tem uma grande associação chamada Associação de Capoeira Quilombo. Quilombo esse que vai me prestar homenagem agora em janeiro. Eu vou receber uma homenagem em Santo Amaro da Purificação, e no dia 13 de maio eu estarei recebendo uma homenagem de Santo Amaro ao mestre Máximo, um reconhecimento público do meu notável e notório saber. Hoje em dia, qual é o seu olhar perante a capoeira atual? Ela ganhou o mundo, ela está em 172 países de língua diferente. É o maior divulgador da cultura popular e da língua portuguesa para o mundo. Quando eu estou na Alemanha, eu converso em português com vários alunos que, por curiosidade, eles querem aprender o português. Tudo isso fruto da língua que o mestre, e os golpes, os movimentos, a musicalidade. Isso é extraordinário saber que a nossa capoeira hoje, capoeira essa que já foi mal vista, foi inserida no Código Penal brasileiro, é um dos grandes divulgadores da língua portuguesa para o mundo. Temos capoeira em Israel, né? Temos capoeira na Europa, França. Quando falo França, quando eu falo Europa, eu estou falando de grandes centros como Paris, como Alemanha, em Frankfurt, como Berlim.
tudo isso está vivenciando, e tudo isso leva os alunos que falam outras línguas até conhecimento, para saber a biografia dos mestres, para saber a nomenclatura dos movimentos da capoeira e a musicalidade. Quando canto Paranaê, Paranaê, Paraná, tudo tem uma história por trás do cântico, né? Da louvação, de um corrido, de tudo isso. É um divulgador da nossa cultura, da Bahia para o Brasil, e um trampolim maior para o macro, que é o mundo. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre o Berimbau de Ouro, premiação da capoeira criada pelo senhor, de sua autoria, mestre Máximo Brito. Isso. Eu quero saber a origem, o que é que te fez criar essa grande premiação, qual foi a sua principal motivação? Eis aqui o Berimbau de Ouro. Berimbau de Ouro que eu criei, eu mentalizei em 2007, porém a primeira edição aconteceu por falta de recursos, por falta dos governos públicos dar um apoio maior, um entusiasmo maior às ideias, tá? Eu criei em 2007, porém em 2013 a primeira edição, que nós já estamos em 13ª edição. Nossa. Em 2013, a primeira edição, que acontece no Centro Cultural da Câmara, tá? Sem apoio do Ministério da Cultura, das autoridades competentes, de uma forma solo, eu e minha família e amigos deram condições para que se colocasse em prática uma grande ideia que nasce do meu coração. Tudo nasceu quando eu ganhei a primeira medalha de reconhecimento de uma prefeitura em Simões Filho, no projeto do Mestre Pedra, aqui no Bonfim. Eu ganhei uma medalha. E aquilo para mim foi uma satisfação tão grande, um reconhecimento tão grande, que eu tentei em criar, em dar continuidade a esse sentimento que é de valorização e de reconhecimento. Por isso nasce o Berimbau de Ouro, nasce do coração, em nós prestigiarmos a quem está fazendo cultura e se encontra na invisibilidade social. É tornar visível o que está sendo fomentado de forma inconsciente e tendo, principalmente Bahia. Quando falo de Bahia, não é só Salvador. Eu estou falando dos fogueiros em Acupe, em Santo Amaro. Eu estou falando de Salbara. Eu estou falando de Afligido, de Cachoeira, São Félix, Muritiba. Tudo, até o samba rural que nós temos em Pirá, todos eles estão agregados a receber o Berimbau de Ouro. Eu busquei justamente uma silhueta de um berimbau, que é um instrumento africano, para sintetizar, tá, a cultura popular, que é tão grande, tão expressiva aqui na Bahia, e está sendo representado Berimbau de Ouro, o Oscar da cultura popular, não é só da capoeira, é da cultura popular em toda a sua diversidade. Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou, tanto para criar essa grande premiação, quanto a sua trajetória na capoeira? Quais foram os maiores desafios para hoje o senhor se tornar esse mestre Máximo Brito, que é uma grande referência na capoeira, tanto na Bahia, no Brasil, quanto no mundo? Esse problema existe na Bahia porque nós temos muito fomento, a Bahia fomenta muita cultura, e os governos, as autoridades competentes não acompanham quem está fomentando. Não tem uma criação, tem poucos projetos que fomentam a cultura na Bahia e no Brasil. Tá? Temos Lei Rouanet, temos grandes outros, mas muitas das vezes não contempla aquele cidadão que está no rural, que está na terra do Massapê. Ele não é contemplado. Ele está fazendo o samba chula dele, ele está tocando a viola dele, tocando o berimbau dele, e não chega o reconhecimento, tá, de uma forma total. Nós temos, por exemplo, em Santo Amaro, nós temos um mestre Felipe. Não há uma política pública ainda que fomente a ele ganhar um sustento, a ele ganhar uma aposentadoria. A aposentadoria está dentro de políticas públicas, né? Então, eu não fui diferente. Eu criei o Berimbau de Ouro
e fiz e estou fazendo, tirando do meu próprio bolso. Não há ainda não fui, apesar de ter fomentado, ter feito 8 projetos há 2 anos passados, que foi aprovado, mas não fomos contemplados. Eu não podia deixar o projeto cair por terra. E daí, minha família, minha esposa principalmente, nós entramos com recursos para captação, para elaboração e captação do pagamento dos troféus, que é feito fora da Bahia, é feito no sul do Brasil, e tem todo esse processo. E nós custeamos o Berimbau de Ouro, tá, com nossos próprios recursos. E muitas das vezes eu deixo de fazer até minha feira, tá, para estar tirando R$1.000, tá? Agora que estou me aposentando, eu vou facilitar um pouquinho. Mas nunca recebi recurso público para a gente fazer uma festa digna que a Bahia merece. Falando um pouco mais sobre a sua família, eu gostaria que o senhor pudesse, falasse um pouco mais, para a gente conhecer a família do Mestre Máximo. Fala sobre os seus filhos, os seus feitos. Isso. Como é que está a família, qual é a sua rotina atual e como o senhor atua atualmente dentro da capoeira. Veja bem, como eu te falei, eu tenho 62 anos que milito cultura popular, tá? Não só capoeira, mas samba de roda também. Eu sou um grande expoente, sou pesquisador da capoeira e da cultura popular. Eu sigo os princípios da minha mentora, que é Zilda Paim, professora do Recôncavo da Bahia, em memória. Eu tenho uma grande satisfação em saber que o pano de fundo educacional está dentro dos valores, tá, da afro-civilizatório, afrodescendente, que é a gente passar a cultura popular de forma oral, tá, e prática, tá, a ensinar meus filhos. Se em Europa tem Maria de Montessori, nós temos aqui o nosso próprio forma de educar didaticamente, que é a cultura, tendo como ferramenta a própria cultura popular. Meus filhos sabem sambar, meus filhos, como Moisés mesmo, que é professor formado pela UXAL, tá? Eu formei ele a professor de capoeira ainda esse mês. Ele recebeu graduação, tá, de professor da capoeira diante da sociedade capoeirística e da sociedade comum, pais e alunos e professora de escolas. Ele recebeu o título de professor em capoeira. Ele que já é, tá, um profissional, um educador físico, tá, formado pela UXAL, mas eu me senti na condição, tá, de formá-lo a professor de capoeira publicamente, e no próximo ano eu terei a minha filha, tá, formada como contramestra em capoeira, minha filha Esté, que está no 3º semestre de educação de direito, tá? Vai ser formado no próximo ano a contramestra em capoeira. Tudo isso tendo como pano de fundo, tá, de forma singular, o ensino das tradições orais e práticas da cultura popular. Para mim isso é seguir os valores pós-diaspóricos, que é a nossa ancestralidade, a circularidade, ou seja, a transmissão do saber em forma de, como já dizia um grande pedagogo aqui no Brasil, de forma circular, né? A gente transmite o saber popular oriundo da afrodescendência, oriundo do seio da família. Todos eles hoje são fomentadores da cultura, são educadores, tudo isso, e preparados para estar representando a Bahia, o Brasil, pelo mundo afora. Então é isso, gente. Encerramos por aqui essa grande entrevista com o Mestre Máximo Brito, que eu tive a honra de entrevistar. Eu me chamo Isadora, esse trabalho está sendo feito por mim e por Luana Paixão, para a matéria de Educação e Relações Étnicos Raciais. E foi muito prazer
que eu pude ceder essa entrevista para a Federal, para a FACED, a Faculdade de Educação, e um agradecimento, não tenho nem palavras para dizer, um agradecimento extraordinário à Web Kizomba TV, que é um canal da cultura afro-brasileira que valoriza essa cultura que é tão infelizmente invisibilizada, e eles trazem essa visibilidade, e quem puder acompanhar aí o canal é uma boa, é uma ótima, na verdade, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Adeus, adeus, eu vou me embora, eu vou com Deus. Web Kizomba TV, o canal da cultura afro popular. Com você.